Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1. É uma noite de celebração. É uma noite onde nós se lembramos de tudo que o Senhor proporcionou a nós. Lembramos de resgate, restauração, libertação, salvação. Essa é a noite que nós estamos hoje celebrando. Também estamos celebrando o dia que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 2, versículo 1. Quantos encontraram? Amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, a igreja mais influente que tinha, e ela era reconhecida pelo amor. Era a igreja que mais evangelizava, de sorte que Paulo vai dizer que quando ele ouvia dizer sobre os Éfesos, os Efésios, ele fala que o que ele lembra é do amor deles, porque o amor era a marca desta igreja. E uma igreja que tem amor é uma igreja que tem frutos, tem boas obras. Uma igreja que tem amor não tem como ela se perder, porque ela sempre vai estar na direção que o Espírito Santo quer que ela esteja. Entrando aqui nesse texto que nós lemos, João ele recebe ali 7 cartas para 7 igrejas. A carta aos Efésios é a primeira das 7 cartas a ser entregue. Não sabemos quem era o pastor, o anjo da igreja, daquela igreja de Éfeso, porque não está explícito. E não é importante, nós já aprendemos aqui que nem sempre levar o nome é sinal de aprovação. Mais importante é que a missão e as obras sejam explícitas diante de Deus. E ele já diz: o que a tua mão esquerda faz, a direita não saiba, porque não importa que os outros saibam que foi eu. O importante é a missão que nós temos diante de Deus. Então ele entrega a cada igreja e ele traz um relatório de tudo que aquela igreja tem feito, de bom e de ruim. E ele dá a recomendação para a igreja: lembra-te de onde caíste e se arrependa, porque Deus sempre dá uma oportunidade para uma igreja que um dia foi fiel. Por mais que hoje essa igreja não esteja na condição de fidelidade a Deus, Deus ele é fiel o suficiente para se lembrar que um dia você foi reto, que você foi reta na presença de Deus, e ele dá uma nova oportunidade. Lembra-te e se arrependa, porque se houver arrependimento, haverá esperança para as nossas vidas. E aqui no versículo 2 ele fala que Deus é esse. Ele vai apresentar para João quem é o emissário da carta. Não é João. Ele vai falar quem é o autor da carta. João era o emissário, mas o autor da carta, ele vai dizer: isto diz aquele que tem na sua destra, mão direita, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tem na sua destra as 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus ele vai entregar uma carta para quantas igrejas, irmãos? 7 igrejas. E ele tem na mão quantas estrelas? 7. E ele vai explicar, esse é o mistério. O mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas que estão na mão do Senhor Jesus. E ele fala: as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja.
são os pastores, que está na mão de Deus. É por isso que a carta vai primeiro ao pastor da congregação. O interessante é que aqui não está falando de alguém que fundou a igreja, mas está falando de quem a pastoreia, porque Deus ele escolhe pastores para cada lugar, em determinado momento. Deus não vai falar com um pastor que não esteja aqui. Que motivo haveria para Deus falar com um pastor que não conhece a igreja a qual está pastoreando? Não faz sentido. Até porque um dos princípios que Deus tem de autoridade sobre a igreja é: eu estou no meio da igreja, então eu posso falar e tenho autoridade para isso. Ezequiel fala: eu estou no meio desse povo. E olha a autoridade que Ezequiel tinha. Por quê? Só tem autoridade quem está no meio desse povo. Não tem como alguém ter autoridade se não está no meio, envolvido. Quer falar? Vem para perto, vem trabalhar, vem arregaçar as mangas, para então ter condição de fazer algo ou falar algo para a igreja, porque senão não tem autoridade. Então ele fala para a igreja, para os pastores de cada congregação. Ele não falou para o apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja de Éfeso, falou? Não, Paulo não estava aqui. Ele não falou para João, porque João a esse momento não era o pastor daqui. Ele foi, mas não era naquele momento. Então ele fala com a realidade do momento da igreja. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe exatamente a realidade dessa igreja. Deus sabe exatamente a realidade de cada crente aqui nessa noite. E aproveitando-se que é um dia de ceia, o Senhor sabe exatamente como foi esse mês que você passou. Ele sabe que há pessoas aqui que chegou aqui com o restinho que sobrou de um mês turbulento, mas chegou. E nesta noite Ele renova as suas forças. Nessa noite Ele vai dar a nós uma direção, um norte, para que haja renovação sobre nós. Porque não é o desejo de Deus que nós continuemos apenas existindo na obra dEle. Tem que viver, irmãos, temos que desfrutar. Não é obrigação, não é monotonismo. Pastor, por que você está na igreja? Porque é minha obrigação. Eu sou o pastor da igreja, tem que estar lá. Não, se for isso, eu sou um fracasso. Não de pastor, talvez profissional do púlpito eu serei. Mas se você quer verdadeiramente viver o evangelho de Cristo, você tem que ter prazer. Prazer de estar aqui, não é obrigação. Eu vou porque eu amo estar na casa do meu Deus. Eu sei porque eu estou indo para lá. Eu sei porque eu vim aqui nessa noite. Porque se você não tem consciência do porquê veio aqui, não há porquê estar aqui. E a ceia se torna um nada. O culto se torna um nada. E o meu irmão que está do meu lado, um nada também. A minha vida perde o propósito. Louvado seja Deus. E Ele vai dizer: esse que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele passeia no meio, ele disse que é as igrejas. Cada castiçal é uma igreja. Eu passeio no meio das 7 igrejas. Olha, João, o que acontece. Eu vou mandar 7 cartas para essas 7 igrejas, porque eu passeio no meio das 7 igrejas. O que é isso? Conhecimento de causa. Eu estou mandando uma carta, não é para uma igreja que eu não conheço e nem estou nela. Eu estou passeando no meio dessa igreja. Eu estou passando perto da igreja de Éfeso. Eu sei como é Éfeso. Ela é assim, assim, assado. Eu tenho um relatório de obras boas e obras ruins. Eu sei quem é Esmirna. Ninguém me falou. Eu ando no meio de Esmirna. Eu sei como funciona. Agora trazendo mais para o individual.
porque a igreja também fala de individualidade. Trazendo agora para você, Deus fala: eu sei exatamente quem é você. Eu sei exatamente o que você tem reprovado e tem vencido pelo meu nome. Eu sei exatamente as tentações que você venceu esse mês. E estou aqui para te dizer: parabéns, meu filho. Continue assim, que em breve os céus se abrirão e você verá a minha glória. Porque é o mesmo Deus que censura, é o mesmo Deus que elogia. E um dos princípios básicos que a igreja tem perdido é a capacidade de reconhecer o que os outros fazem. Jesus reconhecia, olha que coisa, que exemplo, irmãos. Porque ninguém é robô, precisa de um combustível. E olha só Jesus falando: eu sei as tuas obras. E ele começa com um elogio. Sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, versículo 2. Eu sei, eu tenho visto que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Ou seja, eu estou vendo o que você está fazendo para a minha obra, porque eu sei o que você tem feito por amor a mim. Só que eu te amo tanto que sempre tem algo a ser melhorado, e eu estou aqui para te dizer o que é. E ele fala: eu sei as tuas obras. Tenho, porém, contra ti, versículo 4, que deixaste o teu primeiro amor. Desde quando? Faz quanto tempo que você já não ora com tanta intensidade como você orava antes? Mal conseguia colocar o joelho no chão, as lágrimas já desciam antes do joelho tocar o chão. As palavras tinham autenticidade, não era monotonismo, não era Senhor meu Deus e meu Pai poderoso matar, e vai aquela coisa toda. Não, era uma conversa, um diálogo de amor. Conversávamos com Deus como conversamos com alguém próximo. E nós estamos perdendo isso para o hiperativismo da igreja, pensando que pelo muito fazer seremos salvos e reconhecidos por Deus, mas não seremos. Não é pelas obras, mas é pela graça que sois salvos. Irmãos, o mais precioso, porque nós estamos aqui numa passagem, a terra é uma passagem, o mais glorioso é o céu, e nós olhamos sempre para lá, e é de lá que tiramos a esperança. Mas o mais precioso do trajeto não é o início nem o fim, é o meio. Como você tem desfrutado do meio desse trajeto que é a sua vida? Porque é o meio que vai decidir se você vai chegar lá. Salomão vai dizer que o que define o final são os meios, não é os começos. Abacuque vai dizer: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque começo é tudo fácil. No começo eu vou fazer, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou para o monte, eu vou ajudar. Eu estou em tudo, Senhor, conta comigo. Mas e quando a luta começa a bater? E quando a resposta que você quer é não? E quando passou 10 anos e aquela oração não foi atendida? É o meio. Aí é a hora que muitos falam: ser crente não é bem como eu imaginei. Ser crente não é tão bom como eu pensei. Talvez Deus seja bom, mas não seja comigo. E muitos tendem a vacilar, irmãos, devido aos meios. Mas eu digo para vocês, estão perdendo a fé no meio porque desconheceram ou deixaram de amar a Deus, de entender o que te colocou nesse processo que levará à salvação. Foi o que, irmãos?
O que nos colocou no processo da salvação? O que te fez assumir um compromisso com Deus? Foi o quê? Não, irmãos, não é o céu, é Ele. E eu falo, com quem nós temos perdido o contato e a comunhão é com Deus. E estamos deixando para firmar a comunhão apenas no culto de ceia. A comunhão que nós não tivemos durante todo o mês, deixamos para o sábado de ceia. No sábado de ceia, Deus vai causar um estrondo e vai fazer compensar os 30 dias que eu passei longe. E não é isso. Nós pensamos que é Deus quem precisa que nós oremos. Deus não precisa. Quem precisa orar somos nós. Entenda uma coisa: quanto mais de oração você for, de mais comunhão você for, mais em paz você será, mais alegre você será, mais firme você será. Quanto mais de oração você for, mais parecido com Cristo você será, mais estabilidade você terá. E faltar-me aí agora adjetivos para colocar aqui de coisas que faltaria se você não for de oração. Comunhão, irmãos. Perdemos o primeiro amor quando nós não valorizamos mais os cultos de oração. Perdemos o primeiro amor quando nós não temos mais tempo para Deus em casa. Perdemos a nossa comunhão, aquele primeiro amor, quando falar de Cristo já é um peso. Começar um diálogo sobre Cristo já é pesado. Perdemos o primeiro amor quando vamos pregar e é apenas um exercício. É apenas porque o pastor me convidou. Eu tenho que trazer algo porque eu sei falar. Chega aqui na frente, abre a boca e começa a falar. E para falar basta saber o português. Mas quando se colocamos nesse altar, temos que entender a mensagem de Deus para um povo que é de Deus, não é meu. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa da terra, é uma coisa do céu. E sem compromisso com Deus, não valerá nada. Não é meu pai que tem jornaleiros, os quais não falta comida, e eu estou querendo comer comida de porco. Enquanto nós não caímos em si, nós iremos comer ou desejar comer bolotas lá fora. Vamos desejar comer em banquetes que não são banquete, é veneno, é comida podre. Alimenta, mas adoece. A comida de Deus, ela alimenta e te dá vida. Eu pergunto, quanto tempo temos gastado em TikTok, em Facebook, YouTube? Quanto tempo temos gastado em redes de bate-papo e outras coisas mais? Quanto tempo? E dizemos assim: hoje é culto de oração, mas a minha agenda está tão cheia, foi tão cheia essa semana, que não dá para ir. Para as coisas do mundo temos tempo, mas para Deus dizemos que não temos. E eu já disse, não custa repetir, não existe tempo, tempo não tem. Ninguém tem tempo. Eu não tenho tempo. Quem tem o tempo é Deus. E Ele nos deu esse tempo para ser administrado apenas. Quando Ele quiser acabar esse tempo, é no estalar de dedo. Porque a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo, Efésios 5,18 fala: andai honestamente, remindo o tempo, ou aproveitando bem cada oportunidade. É o que Paulo vai dizer para nós.
E é no contexto que ele vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai dando ali o que pode nos ajudar nessa caminhada de renúncia. Por que ele faz ali o contraste entre o Espírito Santo e o vinho? Porque o vinho embriaga, o vinho tira o controle da pessoa. A pessoa não sabe mais o que está falando, não sabe mais o que está fazendo. Paulo está dizendo basicamente: se tem que perder o controle para alguém, perca para Cristo. Perca o controle da sua vida para o Espírito Santo, para que assim Ele possa fazer de ti aquilo que Ele disse que faria. Louvado seja Deus. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Se você nessa noite decidir: a partir de hoje mudarei meus pensamentos, a partir de hoje mudarei meus posicionamentos, vou aproveitar cada oportunidade que o Senhor me der, não passarei um dia sem falar com o Senhor, ou sem compartilhar do Senhor para alguém, porque o meu tempo é teu. E ele fala: se não brevemente tirarei o teu castiçal. E tirar o castiçal é o quê? O castiçal é a igreja, e ele está passeando no meio dela. Ele está passeando no meio da igreja, e ele vai passeando no meio da igreja os 7 castiçais. E ele chega diante da de Éfeso e fala para eles: se não se arrependerem, eu vou tirar de vocês, eu vou tirar o castiçal. Ele está dizendo: a igreja de Éfeso deixará de ser igreja, porque eu vou me retirar dela. Arrependimento para a igreja de Éfeso, que é sensata, é fazer o quê? Olhar para aquele que está com o dedo apontado para ela, e ele pode apontar, e falar assim: Senhor, eu aceito. Levanta a mão, irmãos, em nome de Jesus, e fala: Pai querido, eu me rendo diante dessa verdade. Eu aceito a recomendação, eu aceito a tua palavra, eu aceito me arrepender nessa noite de ceia, e eu serei aquilo que o Senhor deseja que eu seja. A partir de hoje, Arabaia céu, Eminarabaia canta Arabandácia, Arabandubicaia céu. Oh Espírito da verdade, louvado seja o teu nome. Que amor é esse? É o amor por Deus que nós não podemos perder. Amor que nos faz se mover na presença de Deus. É o amor para com o próximo que está unido. É um amor pela nossa família, que 1 Timóteo 5,8 vai dizer: cuida da tua família, ame a tua família, porque senão não tem nada feito. Nós somos pior do que os infiéis se nós não cuidamos da nossa família e desprezamos o nosso próximo. Louvado seja Deus. Precisamos amar a Deus verdadeiramente, irmãos. Amar é ter tempo para Ele. Vamos fazer uma coisa? Eu vou falar aqui alguns atributos, e quando eu falar, você levanta a mão se você entende essa verdade, e você vai dizer como sinal: eu me rendo diante dessa verdade. A partir de hoje eu vou mudar isso. Tudo bem? Vamos? Precisamos amar a Deus verdadeiramente. Amar a Deus é ter tempo para Ele. Glória a Deus. E pode dar um glória, né, irmãos? Com força. Quem levanta a mão para dar glória é mais fácil. Amar é buscar agradá-lo. Amar
é abrir mão. Quem está disposto? Amar é conhecer. Quem está disposto? Amar é desenvolver por aquele que nós amamos. Louvado seja Deus. Amar traz frutos. Amar a partir de hoje. Que possamos amar não só de palavras, mas com ação. Os irmãos conhecem aquele louvor que diz assim: perto quero estar, junto aos seus pés, pois era um homem, um pastor e ministro de louvor americano, um homem que acabou se dividindo entre agendas e comunhão com Deus, e entre a comunhão com Deus e o serviço, ele começou a se sentir longe de Deus, pregando sobre Deus, falando sobre Deus, trabalhando sobre Deus, fazendo oração, fazendo coisas mais, mas ele sentiu o isolamento. Um dia ele chega em casa desgastado de todo o serviço em prol do reino, e ele sentiu que Deus estava longe. Mesmo ganhando almas para Cristo, ele sentiu: Deus está longe, eu não estou sentindo Ele como eu sentia. E ele senta nas teclas do seu piano e ele começa a compor essa melodia: perto eu quero estar. E quando ele chega nessa parte, é o momento da restauração desse homem. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Então o que Deus quer de nós não é que nós sejamos bons servos apenas, mas mais do que servo, seja filho, seja amigo, tenha comunhão, que a trajetória assim será muito mais leve, tenha certeza disso. Se coloque de pé, por gentileza, irmão.